Dia Santo. Santo dia. Que bom vocês, mais um Consagra de TV. Hoje nós vamos discutir que o rei se cante com vossa beleza de saúde. Saúde em geral, saúde corporal. Vamos discutir sobre saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define a saúde como ausência, não apenas como ausência de doença, não apenas como ausência de doença, mas uma situação de um perfeito equilíbrio, de um perfeito bem-estar físico, mental, social. Uma definição, na época, até avançada, mas incompleta, e imperfeita, irreal. Tornou-se, então, ultrapassada, porque uma situação perfeita no contexto atual é muito difícil. O que seria perfeição? O que seria uma saúde perfeita? O que seria um bem-estar perfeito? O que seria um corpo perfeito? Interessante que o bem-estar, ele tem uma implicação, uma ligação direta. Ele é legitimado com o credo, com a crença, com os valores sociais e culturais daquele povo, daquela nação, naquele tempo. Então, a igreja, ela muito se preocupa com isso. E a igreja tem se pronunciado, ela se pronuncia. A palavra de Deus se pronuncia a respeito de saúde, dos cuidados com o nosso corpo. Um exemplo, por exemplo, 1 Coríntios 10. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, em respeito à nossa saúde, o que posso comer, o que não posso comer, o que posso fazer, tudo é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Este corpo, templo de Deus, pertence a Deus, não a você, não a mim. Lá também, 1 Coríntios 6,15, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Cuidemos de nossos corpos, cuidemos do nosso templo, cuidemos do nosso Deus que está dentro de nós. Podemos dizer que uma pessoa tem saúde quando ela está vivendo, gozando de um perfeito bem-estar, como discutimos no bloco anterior, um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, um equilíbrio cultural, um equilíbrio espiritual. Mas existe o falecimento. Falecimento é quando cessa, quando acaba, quando para as atividades biológicas, quando nós morremos. Morte, óbito, morreu. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são o envelhecimento biológico, a má nutrição, as doenças, o suicídio, os assassínios, acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, acontecimentos que causam trauma físico e que nos levam à morte. Então, Mara, no mundo de hoje, como encarar a morte? No mundo que nós vivenciamos tanto relativismo, né? Tudo muito relativo. Mas você, meu irmão, como é que você encara a morte? Por exemplo, se você vai para um aniversário de criança, o que é que você imagina que tem naquele aniversário? Bola, cachorro-quente, refrigerante, brigadeiro, palhaço? Tudo bem. Mas quando você pensa em morte, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Caixão? Cadáver? Túmulo? Cemitério? Flores? Desilusão? Desespero? Talvez essa realidade seja a que você vive e, de certa maneira, morte envolve tudo isso que nós falamos. Mas quando nós temos uma real compreensão do que é a morte, uma morte em Cristo, aí nós não temos espaço para um desespero. Pelo contrário, nós temos espaço justamente para a esperança. E é justamente por isso, meu irmão, que quando nós vamos ver o relato da história de tantos santos, a gente vai encontrar que aqueles santos desejavam a morte. E você pode me perguntar, e aí eles tentaram o suicídio? Não. Esperar a morte mediante a vontade de Deus. Tem santos que desejavam. Por quê? Porque essa morte, na verdade, vai ser a porta aberta para que eles tenham o maior de todos os encontros. Só através da morte é que as pessoas vão ter um encontro com quem?
Com o Salvador, com o Criador. Através da morte se tem um encontro com Deus. Então a visão da morte depende muito de religião, depende muito da forma que você encara a vida, depende muito de como você morre. Ou então ao contrário, o paralelo, como você, quando perdeu alguém, você estava em relação àquela pessoa. Aí a morte vai ter um outro papel. Meus amores, a gente tem que entender bem. A morte é o fim? A morte é o tempo? É o que vai dar limite para um tempo? Sim. Mas temos que compreender que nós temos, o ser humano é composto de quê? Corpo e espírito. A morte vai ser o fim para o corpo, tudo bem. Mas o corpo é mortal. Mas o seu espírito é imortal. Então, a morte de algum parente seu não vai dar limite ao espírito. O espírito continua e continua em Deus. Compreende? Então, veja só, nós estamos agora passando por um momento de luto, nós estamos de luto. Hoje faz 7 dias que meu pai faleceu. Talvez você até conhecesse, ele tinha gráfica, Filemon da Costa Vieira. E como é que nós estamos, né? Enquanto filho, enquanto genro? Nós estamos com dor? Sim. Nós temos os nossos momentos de choro? Sim. Mas a nossa dor não é maior do que a nossa alegria. Você compreende isso? Nós estamos bem, por quê? Porque nós cremos numa ressurreição. Eu creio que meu pai morreu na graça. Eu creio que meu pai morreu na amizade. E quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Vocês compreendem isso? Todos nós, né, César, vamos passar por um julgamento. E na saúde, que é o tema de hoje, aqueles que têm uma boa saúde vão à morte. E aqueles que têm uma má saúde também vão à morte. A morte, ela vem como um presente de Deus aos enfermos e aos saudáveis. É a passagem. Eu vou te ensinar uma nova oração hoje. É uma oração bem curta, mas muito eficaz. Senhor Jesus, livra-me da morte súbita. Repita. Senhor Jesus, livra-me da morte súbita. O que seria essa morte súbita? Você de repente morrer. Você está aqui, Vivinho da Silva, puf, morreu. E por que livra-me da morte súbita? Porque quando você morre de forma inesperada, você não se organiza, você não se prepara, você não arruma o seu espírito para aquele encontro. No caso de papai, do dia que nós soubemos que ele estava com câncer de pulmão, né? Até o dia do falecimento dele foram 75 dias. Então foram 75 dias de arrumação. Nesse período deu tempo se arrepender, deu tempo amarmos cada vez mais. Meu irmão, no seu julgamento você vai ser julgado pelo amor. O tanto que você amou, o tanto que você permitiu ser amado, entende? Então, quando ele vem saber que estar doente, e é esse o tema que nós estamos falando, sobre doença, há tempo de preparação. Quando existe uma doença, você vai ao médico, o médico vai diagnosticar, ele ainda vai ter tempo para tentar um tratamento, isso tudo faz parte da saúde, não é isso, doutor César? Com certeza. Né? Então esse tratamento vai sendo feito e nesse período vai havendo as conversões. O tratamento médico e o tratamento espiritual. O tratamento espiritual que o que foi proposto a primeira vez foi confessar-se, procurar confissão para a saúde espiritual. Então, quantas conversas nós conversávamos com ele sobre a morte, e como você deve conversar também com aqueles que são seus, que são caros para você e que estão próximos dessa passagem para uma vida eterna. Você entende? Então, que a gente possa cada vez mais ter essa compreensão. Meu irmão, meu pai era batizado, como as suas pessoas também. Todos que são batizados têm um selo da vida eterna. E esse selo da vida eterna é o que vai possibilitar, tá certo? Agora, se você está numa situação de luto ou vê que está próximo a isso, não fique buscando informações do que é a morte com as pessoas que não têm esclarecimento cristão. Não busque saber o que a revistinha está dizendo que vai acontecer com o seu corpo. Você é um católico da Igreja Católica Apostólica Romana, então busque os alicerces da Igreja. E um dos alicerces da Igreja se chama o Magistério. Nós temos um livro belíssimo, tá certo? Catecismo da Igreja Católica. E nesse catecismo, ele vai falar sobre a morte. E ele vai dizer, justamente no parágrafo 1023, sobre o céu. O que seria o céu? É justamente, quer que eu leia para vocês? Então veja só, ele vai dizer, não é,
que com a autoridade da igreja vai declarar que todos aqueles que morreram em santidade após a morte do Senhor Jesus serão salvos. Mas mais vai dizer justamente isso. Veja só, antes mesmo da ressurreição em seus corpos, do juízo geral, desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estiverem no céu, ou então aqueles que estiverem passado pela época da purificação, serão associados ao reino dos céus, no paraíso celeste, com Cristo, juntamente com os santos e com os anjos, desde a paixão e morte do Senhor. Então, a saúde também é espiritual. Nós, apesar da morte de papai, nós estamos com saúde, porque cremos numa ressurreição. E a unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos. A unção dos enfermos que nos prepara para uma boa morte, com certeza de céu. Nesses 75 dias, foram 4 unções dos enfermos. Aquela chamada antiga extrema unção, que hoje não se chama mais assim. É a unção dos enfermos, que foi um sacramento que ao longo de 75 dias, como não se sabia o dia da morte, foram 4 unções até chegar o momento a qual ele dizia: César, fala com Nossa Senhora, fala com a Virgem Maria, fala com ela que está na hora de eu morrer. Está na hora de eu morrer, que eu já estou confessado, já estou batizado, já estou com 4 unções dos enfermos, então está na hora de eu receber o meu abraço do Pai. Está na hora de eu me abraçar, né, com o Pai. Veja só que na gravidade da doença que ele vivia, de um câncer de pulmão, ele estava gozando de uma saúde espiritual. A saúde espiritual da consciência do encontro, do desejado abraço do Pai. Esse abraço do Pai que se reflete em confissão, unção dos enfermos, Eucaristia que ele vinha tendo diariamente. Então, morte parte de uma saúde. A saúde corporal estava ruim, mas a saúde espiritual, eu posso dizer que estava 10. Ora, sim. Entende? Então nós temos que compreender e denunciar, viu? Muito que vai causar confronto com a saúde vai ser aquilo que provoca enfermidade. No caso do meu pai, cigarro. Se você fuma, pense 2 vezes. Cigarro verdadeiramente mata. Tá certo? Mas, César, outra coisa assim bem importante que nós temos que imaginar. Você, meu irmão, você teria coragem de riscar um sacrário? Sacrário, o lugar que Nosso Senhor fica nas capelas. Você teria coragem de quebrar ou colocar alguma coisa no sacrário? Não, né? Violar a morada de Deus. Mas, meu irmão, quando você recebe a Eucaristia, você tem que entender isso. Você passa a ser a morada de Deus, então você é um sacrário vivo. E na questão de saúde, nós temos que ter bem cuidado com isso. Muitas vezes, quando as pessoas estão buscando tatuagem, muitas vezes, quando as pessoas estão danificando o seu corpo com pinça e outros acessórios, estão, de certa forma, prejudicando. E a gente não está falando isso à toa, não. Existem passagens bíblicas, né? Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver outra passagem também, Levítico 19? Não fareis incisões na vossa carne, nem fareis figura alguma em vosso corpo. Eu sou o Senhor. Meu irmão, você pode até estar justificando, mas Mara, a tatuagem que eu fiz é de Cristo, é da Virgem Maria, tá lindo. Tá lindo, meu irmão, é um desenho, mas você está em desobediência a Deus, porque a palavra de Deus vai cada vez mais nos mostrar que não devemos buscar essas coisas. Então, César, o consagrado a Nossa Senhora, está liberado para fazer tatuagem, usar pinças? O consagrado a Nossa Senhora, ou o cristão, ele tem que refletir um pouco antes da tatuagem e do piercing. Você que está me ouvindo, que você tem uma tatuagem, que você tem um piercing, não se sinta ofendido. Vamos discutir aqui um pouco, à luz da palavra de Deus, como devemos entender o uso do piercing e da tatuagem. Como Mara já disse, está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. De todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, que ele seja conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo tatuado, um corpo marcado, um corpo modificado com alargadores e com implantes, esse corpo não foi preservado como foi colocado por São Paulo, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela passagem que também foi colocada, ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em vós,
Por mais bela que seja a sua tatuagem, seu piercing, com certeza você não faria uma no sacrário. Você não colocaria uma imagem de Jesus, um adesivo de Nossa Senhora, de algum santo, de um dragão, ou da sua mãe, ou daquele motivo, daquela motivação. Você não faria isso no sacrário, no templo do Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses 1:5 e essa em 1 Coríntios 6, do 12 ao 19. Também em 1 Coríntios 6 ao 15 diz: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Se seu corpo, meu irmão, se seu corpo, minha irmã, é membro de Cristo, terias a audácia de fazer uma tatuagem no braço de Jesus? Teria coragem de fazer uma tatuagem no corpo, no rosto de Jesus? Com certeza todos nós nascemos tatuados com um M na nossa mão. O M de Maria. Temos o M de Maria, somos marcados pelo M de Maria. Cada um tem um M na sua mão. Já viemos tatuados por excelência com esse M na nossa mão. O M de Maria na mão de cada um é a tatuagem permitida por Deus. Mas você fica, não, mas isso é ultrapassado. Não, meu irmão, não é ultrapassado. Não fareis incisões na vossa carne, nem figura alguma no vosso corpo. Eu sou o seu Senhor. Figura alguma, nem a do Senhor, nem da Virgem Maria. Levítico 19. Alguns podem se inquietar, mas tanto os consagrados como os não consagrados, cuida do teu corpo, preserva teu corpo. E se tu já fizeste uma tatuagem, se tu colocaste um alargador, um piercing, pede perdão a Deus. Promete que não coloca um outro mais. Até porque Jesus Cristo faz nova todas as coisas. Após uma boa confissão, após um exame de consciência, ele faz nova todas as coisas. Ele não vai lhe julgar, nem lhe denunciar pelo que foi feito. Com certeza Nossa Senhora, pela comunhão dos santos, nos purifica. Tenha como se não tivesse. Não faz mal, renuncie, tenha como se não tivesse. Mas não façam outras tatuagens, porque teu corpo é o corpo de Cristo. Sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Não interessa a alegoria, se é Nossa Senhora, se é Jesus, se é um dragão. Até porque os dragões levam a outras culturas, o dragão é o demônio, não vou nem entrar nessa linha daí, como caveiras e apologia à morte. Eu também não vou entrar, né, nessas colocações desses piercings umbilicais que levam a uma exacerbação da sexualidade, de tatuagens próximas das genitais, piercing de mamilo, que levam à sexualidade. Eu não estou falando disso não, meu irmão, eu estou falando de cuida do teu corpo, que ele se torne irrepreensível para a volta gloriosa de Jesus. Então, que bom estarmos juntos, permanecendo com vocês nesse momento. Como é seu tempo, meu irmão? Você é muito ocupada? Como é que você tem suas atividades? Você trabalha, você estuda? É tão interessante hoje, não é? Quando a gente fala assim, você rezou e a pessoa faz, mas eu não tenho tempo. Você foi à Santa Missa, não tive tempo. Você fez isso, não tive tempo, não posso, sou muito ocupada. Agora, interessante, as pessoas que dizem não ter tempo para nada, se for olhar na sua agenda, elas têm tempo para salão de beleza, academia, atividade diária, né? 2 vezes na semana não. As pessoas, na verdade, elas não têm tempo para aquilo que elas não consideram importante. E vida espiritual é importante. Não é só o corpo que a gente deve observar, não é só o corpo. Não estou dizendo que seja errado, meu irmão, mas tem que buscar as coisas com equilíbrio. Tem muitas pessoas que estão idolatrando o seu corpo. Jejuns, não, jamais. Mas estão fazendo aí as maiores loucuras para conseguir fazer um regime. Entende isso? Então você valoriza seu corpo, mas com equilíbrio. César, como é que tem sido hoje? A relação mesmo das mulheres. As mulheres são donas dos seus corpos? A mulher é dona do seu corpo? Você que é mulher que está me assistindo, com certeza, mulher, és dona do teu corpo. És dona do teu corpo e tens a prioridade naquilo que for mais importante para ti. Mas essa ser dona do corpo, vamos lembrar da gravidez do menino que está na tua barriga. Ele é seu? O corpo é seu, mas esse bebê é uma pessoa individual que ele é de Deus. Então, um ponto importante é que, falando do aborto, a mulher é dona do seu corpo? Sim, mas dona do corpo do embrião? Não. O embrião é um indivíduo. Ele tem uma personalidade própria, ele tem uma alma própria.
O embrião que está no ventre da mamãe, ele tem todos os seus direitos. Desde a concepção ele deve ser preservado. A nossa Igreja Católica nos orienta que devemos preservar os embriões da concepção e, digo eu, até a ressurreição da carne. Se abortar não for crime aos olhos dos advogados, dos mestres da lei, o aborto, a morte é crime aos olhos de Deus. Não importa a situação. A mulher é dona do seu próprio corpo, mas ela não pode dizer que, por ser dona do corpo, para preservar a sua saúde, ela tem o direito de abortar. Isso que eu estou falando não é maluquice, não. Com o objetivo de preservar a saúde do corpo da mulher, o embrião passa a ser uma doença que tem que ser extirpada, tem que ser arrancado, tem que ser curetado, tem que botar para fora, já que ele foi de um descuido, foi de um estupro, foi de uma situação irregular, era muito jovem. Não interessa a causa, se foi descuido, estupro ou alguma outra realidade, aquele ser que está dentro é criatura de Deus. Basta lembrar que em prol da saúde da mulher foi legalizado o aborto. Várias instâncias já passaram no Congresso a favor do aborto, da pílula do dia seguinte, não punindo os médicos que o façam, nem punindo aquele que faça esse crime. Esse crime que não é um infanticídio, mas é pior que isso, porque o embrião é mais indefeso do que o infante. Salvaguardando o bem da mulher, está aí os ambulatórios de saúde reprodutiva, que Deus abençoe esses laboratórios e quem trabalha lá, porque muitas vezes são profissionais sérios, colegas, que fazem aquilo que não agradam a Deus. Um outro ponto importante é sobre o diagnóstico pré-natal, que está muito em moda. A mulher é dona do seu corpo, mas o diagnóstico pré-natal, um ultrassom que é feito numa gestante, um Doppler fetal, ele não quer dizer uma sentença de morte. Se aquela criança tem uma malformação congênita, se aquela criança tem uma síndrome de Down, tem uma falha de palato, se ela tem alguma trissomia, alguma coisa diagnosticada no exame de líquor, isso não pode ser uma sentença de morte. Diagnóstico pré-natal é para cuidar da criança, para preparar aquela gravidez, para cuidar, orientar, salvaguardar aquele bebê que está ali naquele ventre consagrado. Então, que vocês que gostam e curtem ciência, e na realidade atual, que todos os médicos de ponta buscam fazer todos os exames necessários, nós damos diagnóstico pré-natal de várias doenças. E, por favor, nem cogitem, porque seu filhinho está sem braço, ou sem perna, ou doente mental, de cometer o aborto. O próprio Jesus diz: se seu olho for motivo de tropeço, arranque o olho. Se sua mão for motivo de tropeço, arranque a mão. Mas é melhor ir para o céu sem mão, sem olho, do que para o inferno de corpo inteiro. E o seu filhinho que nascer sem braço, sem perna, ou cego, ou com alguma deficiência, ele vai ter certeza de céu. O céu recebe aqueles que têm defeito. E gente sem cabeça, de cabeça ruim, tem andando aqui na terra com 2 pés, 2 mãos e uma cabeça que parece normal, e que muitas vezes tomam posturas anormais, como essas posturas de serem a favor da morte. E nós católicos temos que ser a favor da vida. Um outro ponto, na Academia da Vida, uma carta pontífice do ano 2000, foi falado sobre clonagem, a clonagem terapêutica. O clone, retirado de um embrião, retirado de um blastocisto, um pedaço daquela massa do blastócito, é um pecado grave, é um pecado imoral. Para Deus, o Papa Bento XVI, ele já coloca em 2006 que o amor de Deus não faz diferença entre um blastócito, entre um embrião congelado, um embrião neoconcebido, uma criança, um jovem, um idoso, todos são criaturas, filhos de Deus. Não interessa se seu filho está aqui do seu lado ou se está congelado no nitrogênio líquido de uma clínica de inseminação. Ele é seu filho e ele é filho de Deus. E ele merece todo o amor de Deus. É inconcebível clonagem e fazer trabalhos com células tronco embrionárias.
as células troncos não embrionárias de cordão umbilical, de placenta, de medula óssea, estão aí para que a ciência avance e nós consigamos sucesso, porque um mal não justifica um bem. A melhora da marcha de um deficiente de motor, de um deficiente de marcha, não justifica matar uma criança para que ele ande. Matar a criança é um mal maior do que ele ficar na cadeira de rodas. E a cardiologia muito avançou nos trabalhos com célula-tronco a nível de coração. E essas células-tronco não embrionárias, elas têm muito ajudado e são coisas muito promissoras para esses últimos tempos. Um outro ponto é que a igreja também se pronuncia a respeito dos transplantes. Os transplantes, se eles forem feitos, as doações de órgãos forem feitos de maneira ética, conforme os códigos das sociedades em questão, de acordo com os protocolos em questão, a Igreja Católica ela acha um ato belo, um ato de valentia, aquele que tem coragem, né, tem amor de ser um doador de órgãos. Então, nosso programa, ele hoje falou de saúde, de morte, de doença, de amor, né, que é aquilo que um consagrado a Nossa Senhora deve viver, é aquilo que um verdadeiro cristão deve viver. Então, e assim, César, se talvez você não esteja pronto para doar um órgão, ser um pulmão, isso, aquilo, seja doador de sangue. Seja doador de sangue. O banco de sangue, o Hemovida, o Hemonorte, muito precisam da sua doação. Então vocês que estão conosco, nos assistindo, que vocês possam se preparar, doar sangue, doar amor, ser caridosos. Então é isso, povo de Deus. Vamos precisar terminar esse programa, o tempo corre, né? Mas se vocês quiserem se consagrar a Nossa Senhora, entre em contato conosco, com nossa comunidade, www.discípulosdamãededeus.com.br. Pelo nosso site você tem contato conosco. E se prepara para os cursos de consagração a Nossa Senhora, que estão acontecendo em vários locais da nossa cidade. Nossos livros você adquire nas lojas Sagrada Família e também nas lojas Mãe do Amor, na Zona Norte, na Cidade Alta. Então, mandar um beijo para todos. Continuem conosco e consagra-te.